tipo textual presente no Enem, no qual você tem que colocar uma tese, trazer argumentos que fundamentem essa tese, e a partir desses fundamentos, você vai defender o seu ponto de vista. A partir dos argumentos, você defende o ponto de vista. Se há uma problemática, como, por exemplo, por que a adolescente não pode usar roupas curtas em ambientes sociais? E você se pergunta, por quê? Ou o que eu penso sobre isso? E aí você traz uma afirmação, do tipo, todo ser humano tem direito a escolher a roupa a ser utilizada. Quando você faz essa afirmação, você trouxe a sua tese. A partir dessa tese, você elabora a sua argumentação. A partir da sua argumentação, você vai justificar o seu pensamento. E a partir da justificativa do seu pensamento, você vai tentar elaborar uma proposta de intervenção. Certo? Meu computador está travando muito, não sei porquê, ele está bem lento. Continuando. A partir dessa proposta de intervenção, a partir dessa proposta de intervenção, você vai ter duas opções. Você vai ou propor algo que melhore, ou você vai propor algo que resolva o problema. Só são essas duas opções, porque você está propondo para intervir. Então, o seu texto tem que ter a tese, tem que ter os argumentos e tem que ter a proposta de intervenção. Isso é muito claro no texto dissertativo. Muito claro. Voltando. Ainda no segundo slide, Jefferson, você está exibindo o slide, eu não estou conseguindo ver você. Sim? Abre o microfone, por favor, alguém? Sim, obrigada. Pronto, ainda no segundo slide, diz, a redação equivale a 1.000 pontos. A redação vale 1.000 pontos. Então, você está elaborando um texto que tem por nota 1.000 pontos. Só que você tem que entender que existem critérios para você atingir esses 1.000 pontos. Existe, por exemplo, obedecer à norma culta, aprender aquelas regrinhas de concordância, de acentuação. Existe a necessidade de você trazer os argumentos. Existe eu não vou dizer necessidade, não. É obrigatoriedade de você respeitar os direitos humanos. E ainda existe também a exigência de você propor uma intervenção. Então, vale 1.000 pontos, mas você tem que saber que tem critérios para chegar a esses 1.000 pontos. Ela avalia 5 competências, e cada competência dessa vale 200 pontos, como está aí no segundo slide. E essa redação, ela representa 20% da nota total do Enem. A sua nota total do Enem, tirei 500 pontos. Desses 500 pontos, 20% é a sua redação. Jefferson, passa, por favor. Vamos para o segundo slide. Perfeito. Bom, no segundo não, desculpa, no terceiro. No terceiro slide, vocês veem uma redação. Estão vendo uma redação aí na tela? Uma redação de Carolina Mendes Pereira. Sim? Podem escrever aí no chat. Perfeito. Sim. Obrigada, João. Esse silêncio estava me matando, sabia? Eu tô com saudade do barulho da sala de aula. De verdade, a presencial. O silêncio mata. Tudo bem que eu não preciso olhar. Não, eu não preciso, não. Eu gostaria, mas eu entendo vocês. Por não querer aparecer e tal, mostrar o rostinho. Tudo bem. Mas esse silêncio estava me matando, que eu pensei, meu Deus, eu tô falando sozinha. Ai, meu Deus. Mas não, vocês estão aí do outro lado. Que bom. Essa redação de Carolina foi nota 1.000 no Enem. E a gente vai analisar um pouquinho, não vou me prender nem me aprofundar muito com vocês, a gente vai analisar essa redação e vocês vão entender como um estudante pode chegar a nota 1.000 e que não é difícil, desde que eu tenha preparação. Eu preciso ter essa preparação, eu preciso ter essa organização, senão eu não vou não. Aí eu não vou, não adianta. Vamos lá. Primeiro, vocês sabem que o título é opcional, não sabem?
Se vocês pegarem a folha de redação do Enem, numa prova do ano passado, ano atrasado, vão perceber que não tem espaço para título. Você pode imprensar lá antes da primeira linha, mas não tem um espaço destinado exclusivamente para o título, porque ele é facultativo. Vamos pensar logo isso. Então, eu escolho se quero ou não colocar um título. Segundo, onde eu coloco a minha tese? Eu tenho duas opções. Essa estudante, ela optou por colocar logo no primeiro parágrafo, mas ela podia ter colocado ao longo do texto. Colocar no primeiro parágrafo é melhor porque norteia o desenvolvimento e a conclusão. Então, inserir a tese, o que eu penso sobre o assunto, a minha afirmação, meu ponto de vista, logo no primeiro parágrafo, me ajuda a direcionar o texto. Me ajuda muito a nortear. Então, vamos lá. Vamos começar logo com o primeiro parágrafo, analisando. Olhem bem para o texto. Essa é uma redação nota 1000. E vocês podem ter texto nota 1000. Vocês são capazes, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Vê, ela diz assim. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle das plataformas digitais para seus usuários, no entanto, com o avanço de algoritmos, me perdi aqui. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. O tema da redação desse ano, no ano que foi de 2019, que essa aluna construiu essa redação, era o controle do comportamento dos usuários pela internet. Aí, veja, qual a tese que ela desenvolveu? Logo no primeiro parágrafo. Ela disse, olha a tese dela, ela disse, os mecanismos de controle de dados, olhem bem aí, na metade do primeiro parágrafo, bem na metade do primeiro parágrafo, encontrem. Os mecanismos de controle de dados são responsáveis por moldar os hábitos e o grau de informatividade dos usuários. Foi isso que ela afirmou. Então, ela poderia ter pensado, ela poderia ter feito esse questionamento. O que é que eu penso sobre o comportamento dos usuários na internet? E o que é que eu penso? O que é que eu penso? Há um controle ou não? Há mecanismos de controle de dados? Ela pensou sobre isso. E o que é que eu penso? Então, ela afirmou, esses mecanismos de controle, como, por exemplo, os algoritmos, que vê o que é que a gente está pesquisando na internet, são responsáveis por moldar, por desenhar os hábitos desses usuários. É o que ela pensa, é uma afirmação, é o que ela acha isso. Mas por que ela acha isso? E vejam que o grau vocabular dela, a modalidade escrita formal, que é a primeira competência, foi bem elevado. Ela escreve com muito domínio da norma padrão da língua portuguesa. Então, é a afirmação dela, está lá no primeiro parágrafo, é a tese, é o que ela pensa. Mas por que ela pensa? Para fundamentar o pensamento dela, a afirmação dela, ela trouxe, olhem aí, no segundo e terceiro parágrafos. Vocês estão visualizando aí o segundo e o terceiro parágrafo? Sim, perfeito, Dulce. Então, no segundo parágrafo, veja que a afirmação dela foi essa, é o que ela pensa. Ela disse, eu penso isso, e ela afirmou. Mas quando você pensa alguma coisa, você não tem que defender, justificar e explicar para que a pessoa, para quem você falou, acredite no que você está falando? Então, aí ela diz assim, lá no segundo parágrafo, para ter uma fundamentação até mais convincente, ela disse, logo no segundo parágrafo, ela disse, em primeiro lugar, olha a expressão de encadeamento. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado
Olha a palavra supracitado, anteriormente citado. Não é muito comum a gente ouvir isso. Então, isso demonstra o domínio vocabular que essa estudante tem. É capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta quem? A ação comunicativa. Consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e em demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome de combate e nem do individualismo e do zelo em bem, né, em prol do zelo do bem grupal. O que ela quis dizer? Ela quis dizer lá na metade do segundo parágrafo que é pertinente, é importante trazer o discurso de Habermas, porque ele é mais conhecido do que ela, isso vai fundamentar melhor a afirmação que ela fez na tese. E ela diz: a ação comunicativa consiste em defender seus interesses. Eu preciso usar a minha voz, a minha fala, e posso usar as ferramentas digitais para isso, mas de uma forma que eu defenda o meu interesse. Que eu encontre dentro dessa forma comunicativa um meio de defender o interesse da comunidade, o que é melhor para a comunidade. E ela ainda diz, a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social. As pessoas têm o direito de escolher o que falar e o que comprar. Então, ela já trouxe o discurso de um filósofo para subsidiar a afirmação dela. Olha como ela me convence um pouco na hora que ela traz o discurso de alguém que é conhecido. Daí a importância da leitura. Lá no segundo parágrafo, ela diz: em segundo lugar, vale salientar... Só um minuto, está passando um carro de som aqui na minha porta. Só um minuto. Pronto, diminuiu. Ela ainda diz assim, em segundo lugar, olha, veja a expressão que dá um encadeamento para manter a progressão temática. Olha, como é importante a gente saber um pouco, ter um pouquinho de leitura para o conhecimento de palavras, os vocábulos. É importante a gente ter um conhecimento sobre a estrutura do texto dissertativo, saber que ele tem um começo, meio e fim. Nesse começo tem uma tese, no desenvolvimento tem os argumentos, na conclusão tem a proposta de intervenção. E aí, no terceiro parágrafo, ela já partiu para uma sequência do primeiro, dando progressão ao tema, continuidade ao tema. Isso é muito importante. Ela disse, então, em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Aí ela traz a citação, novamente, de um teórico conhecido, que faz com que a afirmação, a tese dela, se torne mais consistente e convincente. Aí ela diz, isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade, esse sujeito atual, ele é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias dessas pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto do seu usuário cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. Outro dia, um colega meu de Recife disse que, postou no status, que tinha aparecido para ele a oferta ele estava navegando na internet e tal, e não apareciam aqueles anúncios, e para ele tinha aparecido o anúncio de um parafuso para o pessoal que trabalha com marcenaria, que são aquelas máquinas, e tinham feito a oferta de um parafuso. Veja que como esse algoritmo chegou à conclusão de que ele precisa de um parafuso. Como quer interferir no gosto do cidadão, na escolha do cidadão.
Então, a gente percebe que o argumento que Carolina Mendes Pereira colocou é muito fundamentado, porque o cidadão, ela diz, o sujeito pós-moderno, ele tem muitas identidades e preferências e ideias. Ele não pode ser barrado, ele não pode tolher a escolha dele a partir de informações prévias que são colocadas para a gente, que nos são impostas, onde a gente não pode fazer uma escolha por livre opção, livre arbítrio. Isso não tem muito sentido? Veja que o argumento, além de ser real, que Carolina trouxe, além de ser real, tem muito fundamento. Tem uma justificativa que nos convence. Então, o que eu preciso colocar no meu texto dissertativo? Eu preciso encher linguiça? Não, eu preciso trazer argumento que fundamente, que tenha sentido. E aí, tem essa problemática, né? Ela apresentou essa problemática de que há um controle das nossas escolhas a partir dos dados que são disponibilizados na internet, e ela propôs uma intervenção. O que pode ser feito? O que é que eu posso sugerir para que esse problema seja amenizado? Aí ela diz lá no finalzinho, lá no último parágrafo, portanto, olha a conjunção conclusiva. Olha a importância, na hora de produzir um texto, de não só ter aquela bagagem de leitura, de informação e conhecimento só de mundo. É importante também ter um conhecimento da gramática, porque algumas regras, algumas palavras vão ser pedidas e solicitadas no momento de fazer o seu texto. É como se o texto estivesse pedindo, eu quero que você coloque aqui uma conjunção conclusiva para concluir o texto. Olha, eu quero que você coloque um e, eu quero que você coloque um mas. O texto vai pedir a você, vai haver essa necessidade. Não é só a questão de você estar a preparação por si só. Aí, na conclusão, ela diz, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, para acabar, para minimizar ou resolver, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. E aí, ela falou, olha, isso deve ser feito assim. Ela vai dizer agora, detalhadamente, como é que eu posso fazer? Ela diz assim, lá no finalzinho do parágrafo, ela diz, isso pode ser feito pela abordagem da temática, ou seja, conversando sobre o tema, desde o ensino fundamental, já que a geração está cada vez mais envolvida nessa realidade da nova tecnologia, de maneira lúdica, adaptada à faixa etária, à idade, a capacitação prévia dos professores para tratar de uma maneira inteligente e preparada, e principalmente produtiva, esses temas. E lá no final ela diz também, por meio de palestras com profissionais da área de informática, onde eles expliquem aos alunos como eles podem ampliar o seu meio de informação e demonstrar para esses alunos como eles podem fazer uma curadoria, uma seleção do que usar dentro da internet. Perceberam que ela organizou o texto de uma maneira segmentada, de uma maneira bem sequencial. Veja que ela apresentou, teve o tema, né? A problemática era, a problemática era como o controle de dados hoje, né, como essa rede de algoritmos, esses mecanismos de controle, tem moldado o que a gente escolhe na internet. Esse era o problema. E aí a posição dela, a tese dela, é de que o comportamento do usuário pelo controle de dados é inconcebível, não pode acontecer. Ela diz que merece um olhar mais crítico, não pode ser assim. E ela diz por que não pode ser assim. Aí no segundo parágrafo ela diz que a gente tem que defender os interesses nossos e da comunidade, e aí ela traz a proposta de um filósofo, foi Habermas. No terceiro parágrafo, ela diz que nós somos seres em constante interação, que nós temos identidade, nós precisamos manter e defender essa nossa identidade. Então, nós precisamos ter liberdade para fazer nossas escolhas. E no último parágrafo ela diz, o que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer para resolver esse assunto, para mitigar ou reduzir, minimizar essa problemática? Aí ela diz, vamos
formar professores para discutir esse assunto, vamos trazer pessoas da área de informática para abordar essa temática e começar desde cedo, lá no ensino fundamental, já que a área de tecnologia, as novas tecnologias, estão presentes aí no contexto e no dia a dia dos estudantes. Viram que não é tão difícil assim? Alguém? Alguém do outro lado? Quer colocar alguma coisa? Verdade. É difícil, Dulce? Não, é legal. É fácil. Eu estou falando muito rápido. Só um pouco, mas tá bom. É o tempo, Dulce. Se eu pudesse, eu ficaria até meio-dia aqui com vocês. Se o professor de matemática não puder vir, e eu, então, enfim, ele vier um pouco tarde, a gente continua. Então, essa é uma redação nota 1000 e tem tarefa de casa hoje, já que as aulas foram suspensas temporariamente. Porque eu vou pedir para vocês, se der tempo, se der certo aqui, eu vou colocar no chat para vocês fazerem comigo. Se não der tempo, vocês vão fazer em casa, que vocês vão treinar, olha, essa não é a palavra apropriada. Vocês vão tentar fazer uma introdução de um texto, defender a tese a partir de um tema. Então, eu vou dizer um tema, vocês vão elaborar a tese e um primeiro parágrafo, que é a introdução. Jefferson, por favor, vá para o quarto parágrafo. Como o nosso tempo é realmente curto, tá no parágrafo não, desculpa, Jefferson, no quarto slide. Pronto, vocês estão vendo aí a competência 1? Ô, João Vitor, eu só posso dar aula dia de hoje. Não, na verdade, eu posso dar aula qualquer dia, desde que seja organizado o cronograma junto à GRE, tá? É que o projeto de Olho no Enem, ele foi pensado para dia de quarta-feira. É por isso que é dia de quarta-feira. Mas na semana que vem a gente vai ter aula à tarde. Na quarta também, só que no horário da tarde. João Vitor, eu adoro dar aula, o contato com o aluno é minha casa. Vamos lá. Seria bom 2 dias na semana? Vou levar a proposta, tá? Deixar aí no chat. Peço 1000 desculpas pelos imprevistos, ainda bem que Jefferson está sempre aqui com a gente e pôde ajudar. Mas vamos lá, vamos parar de enfiar bufa em cordão e vamos estudar, que é para isso que a gente veio. Pronto, aí no quarto slide vocês veem a competência 1. Vamos relembrar. A redação, ela é pensada a partir das competências. Você tem que aprender as competências para saber quantos pontos você quer receber no Enem. Porque, por exemplo, você fez o seu texto e ele está bem organizado de acordo com a norma culta. Vejam aí a competência 1 no slide. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal. Vamos traduzir esse demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É ter domínio da gramática. É você ter um entendimento de acentuação, de ortografia, do uso do hífen, da pontuação, não posso agora. Regência, concordância, a crase, não usar marcas da oralidade, como, por exemplo, gírias, aquelas abreviações que a gente está acostumado a usar nos textos de WhatsApp, nada disso deve, nada disso. Quando você faz uso de uma ortografia boa, você escreve casa com S e não com Z, certo, pessoal? Entendam bem, a primeira competência para você ter 200 pontos na sua redação do Enem, a primeira eu devo ter conhecimento sobre as regras gramaticais da norma padrão. A gramática, conhecimento das regras gramaticais. Então, eu preciso saber um pouquinho sobre a acentuação, ortografia, eu preciso colocar o S quando é S, o Z quando é Z. Eu preciso usar o hífen, eu preciso saber as regras de concordância verbal, nominal. Então, essas regrinhas básicas, não é que elas vão, que você vai perder muitos pontos porque teve um errinho aqui e ali, mas que ele seja bem esporádico, que seja um erro ou 2, que não seja frequente, certo? Porque você vai perdendo pontos. O conhecimento sobre a utilização das regras gramaticais vai lhe render 200 pontos, tá bom? Jefferson, por quinto slide, por favor.
A segunda competência é compreender a proposta de redação. O que é, professora, compreender a proposta da redação? Gente, é usar os elementos que são necessários para desenvolver o assunto, o tema, obedecendo às regras do texto dissertativo. Lembra que na aula passada eu falei que no texto dissertativo eu não vou contar uma historinha, lembram? Eu não vou contar uma historinha. Eu vou trazer a discussão sobre um assunto, usando argumentos para defender o meu ponto de vista. Então, quando esses elementos essenciais, aí tem o tema, que é o assunto, eu tenho que abordar na minha redação. Eu tenho que atender a tipologia textual, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, nada de contar histórias, nada de usar gírias, nada disso. Contar algo que aconteceu na sua rua, nada disso. Eu vou discutir sobre o assunto, dissertar sobre o assunto, de uma maneira bem sucinta e clara. É isso que eu vou fazer. A segunda, no segundo ponto do quinto slide, diz assim: avalia-se como o participante se apropria da proposta de redação, se ele entendeu o que é que o tema está solicitando a ser discutido. Então, é necessário que esse estudante aborde o tema seguindo as regras do texto dissertativo. A segunda competência é basicamente isso. Próximo slide, Jefferson, sexto slide, por favor. O professor de matemática já deve estar chegando. Certo. Então, eu vou depois ver se eu consigo passar para vocês esse slide, porque não vai dar tempo falar sobre tudo, mas algumas recomendações básicas. Leia, gente, o tema. Leia o tema. Não fique presa a texto motivador. Não copie parte de texto de jeito nenhum, porque isso é plágio. Faça uma esquematização para poder ter ideia de onde começar, de onde desenvolver, de onde terminar, para não fugir do tema proposto, fugir ao tema, enfim, falar sobre um assunto que não tem nada a ver com o que está solicitado, certo? Mantenha-se dentro desses limites do texto dissertativo. Próximo slide, Jefferson, por favor, o sétimo. Terceira competência. A terceira competência diz respeito a selecionar, relacionar, organizar, interpretar as informações. Então, eu preciso selecionar os argumentos que eu vou utilizar para sustentar a minha tese. Se eu faço uma afirmação, por quê eu penso assim sobre o assunto? Eu tenho que justificar. Eu tenho que encadear, ou seja, desenvolver direitinho um argumento após o outro. Se eu digo, meninas não deviam usar saias curtas. Por quê? Porque aí você traz um argumento que não tem nada a ver, não me convence. Aí você traz outro argumento que não tem nada a ver, não tem relação nenhuma, não convence. Então, esses argumentos que sustentam a sua tese, eles têm que apresentar informação nova, coerente, com tudo que está sendo apresentado. Mais 200 pontos nessa competência 3. Se eu apresento essas informações novas, que fazem sentido, que são coerentes, não fico repetindo, igual bêbado. Se eu trago tudo de uma maneira bem sucinta e clara, eu tenho os 200 pontos, porque a competência diz isso. Relacionar, selecionar, organizar, interpretar opiniões, fatos, informações. E que elas sejam, de preferência, verdadeiras, né? Porque se forem fictícias e inventadas, a pessoa não vai acreditar no que você está dizendo, então não vai convencer. Próximo slide, Jefferson, por favor. Obrigada. Então, resumindo tudo que eu falei, resumindo tudo que eu disse sobre a terceira competência, eu devo, na terceira, para ganhar meus mais 200 pontos, eu devo apresentar a minha tese de uma maneira clara e que sustente, de uma maneira clara, e apresentar os argumentos, selecionando direitinho os que fazem mais sentido, para justificar, sustentar essa tese que eu afirmei, certo? E encadeando essas ideias, eu preciso fazer um encadeamento. Se eu não fizer um encadeamento, uma ligação entre um argumento e outro, dificilmente a minha tese vai fazer sentido. Não tem, eu faço uma afirmação que não vai ter justificativa nenhuma, então não tem sentido. Próximo slide, Jefferson, por favor. Vamos para a competência 4.
Todo mundo está na competência 4. Ó, gente, na cartilha do participante, tem tudo isso que eu falei. Na aula passada, eu coloquei o meu número, o meu contato do WhatsApp. Quem quiser enviar uma mensagem, eu posso mandar esse material. Tanto o slide em PPT, quanto a cartilha do participante. E também o material, as apostilas que são usadas, que tem os critérios usados para corrigir redações de vocês. Eu também posso enviar, eu tenho todo esse material. Mas, se vocês quiserem também, podem acessar o site do INEP, que lá tem tudo isso, tá bom? Professor de matemática já chegou, Jefferson? Sabe me dizer? Que aí eu finalizo aqui, se ele ainda não tiver chegado. Obrigada. Pronto, vamos lá, vamos finalizar então. Se vocês ainda têm mais uns 10 minutinhos para mim, posso finalizar? Sim, não? Obrigada, Alice. Valeu. Obrigada. Então, vamos lá, vamos para a quarta competência. Ó, até agora nós temos 600 pontos. O primeiro é aprender um pouquinho sobre as regras gramaticais, para na hora de construir o meu texto, eu saber utilizar algumas regrinhas, como acentuação, pontuação, como a ortografia, certo? Aí, essa é a primeira competência, só relembrando. A primeira competência. A segunda diz respeito a compreender a proposta do tema e construir o meu texto sem desviar do assunto. De jeito nenhum. Eu tenho que aplicar as informações e os argumentos dentro do assunto que é solicitado. Então, eu leio direitinho a proposta, os textos motivadores, para poder desenvolver o meu texto. Segunda competência, mais 200 pontos, já estamos em 400. Aí vamos para a terceira competência, é o critério, é o conhecimento que eu preciso ter na hora de elaborar o texto. Não é só saber sobre o assunto, eu tenho que conhecer algumas informações, eu tenho que ter algumas informações por trás também da redação do Enem, para poder receber os pontos que eu desejo, para entrar para a faculdade, para fazer o curso superior que eu almejo, que eu desejo, que eu sonho. A terceira competência, só relembrando, gente, a terceira competência fala sobre você selecionar direito às informações, organizar essas informações a partir das que são mais importantes, interpretar direitinho para colocar de uma maneira coerente, sem, de jeito nenhum, ferir direito humano, para poder defender esse ponto de vista que a gente afirmou lá no primeiro parágrafo. E na quarta competência, diz demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos. Professora, o que é isso? Olha que estranho, né? Vamos traduzir. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Traduzindo essa competência, o que é que ela está pedindo de você? Que você faça um texto coeso. Então, o que é que eu preciso estudar? Os elementos coesivos. São os pronomes, são as conjunções, são as preposições, para poder linkar, certo? Uma informação com uma outra. Uma informação com uma outra. Ligar. O encadeamento aí entre as ideias, vamos ligar, articular direito essas ideias. Aí o corretor, ele vai valorizar, então, a sua capacidade de verificar, de organizar um texto que tenha ligação entre as partes. Então, minha dica para você tirar 200 pontos, alcançar 200 pontos, ter uma nota boa nessa competência 4, é estudar os operadores argumentativos. Se estiverem anotando aí, ou quiserem anotar a dica, é por experiência própria, porque eu já fiz muita prova de Enem, de concurso público também. A minha dissertação do concurso do Estado de Pernambuco foi nota máxima, e eu segui essa linha. Então, eu estudei muito os operadores argumentativos. Não adianta ter informação se a gente não sabe como encadear, ligar uma na outra. Então, os operadores argumentativos. Por quê, gente? A gente precisa, nessa competência, olhem aí no slide, a gente precisa estruturar os parágrafos, a ideia principal, que vai vir logo na primeira frase, a ela vão se ligar outras ideias, que são as ideias secundárias. A gente chama de tópico frasal. Então, quando vocês forem organizar o texto, se lembrem, uma ideia vai ser sequenciada, continuada por outra ideia.
E que palavra eu vou usar para ligar uma palavra, uma ideia à outra? Eu tenho que ter um operador argumentativo, eu tenho que ter alguma conjunção, algum termo para ligar uma palavra, uma informação à outra. A estruturação dos períodos, porque eu tenho uma palavra aqui, eu tenho uma frase aqui, eu tenho outra frase aqui, e para ligar essas duas, eu preciso ter um operador argumentativo, uma conjunção ou um pronome para manter a continuidade. O uso de referências para substituição. Se você diz, o presidente esteve em campanha esses dias, você vai repetir o presidente? Ou você vai dizer ele? O presidente esteve em campanha nos últimos meses. Ele pretende, observe que eu usei um pronome para manter a continuidade e fazer referência a algo que foi dito antes. Isso é, gente, a estruturação do parágrafo dos períodos. É para eu manter a progressão temática. Então, aí, no último ponto aí do parágrafo, vocês vão precisar aprender sobre conjunções, sobre preposições, advérbios, pronomes, artigos. Vocês aprendem tudo isso dentro do estudo dos operadores argumentativos. Tá bom? Jefferson, por favor, vai para o slide 11. A quinta competência. Todo mundo está vendo aí a quinta competência 5? Sim. Perfeito. A competência 5, que muitos de vocês disseram que era difícil, lá no meu levantamento de informações, na minha escuta lá, na aula passada, vocês disseram, a conclusão é complicada. Pensemos direitinho, é tão complicada assim? Será que eu consegui fazer uma afirmação sobre o assunto, elaborar minha tese? Eu consegui explicar e justificar porque eu penso de determinada forma? Então, propor algo para minimizar e mitigar essa problemática é realmente difícil? Vamos ver. Ó, competência 5, mais 200 pontos para fechar nossa redação nota 1000. Ó, competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É necessário respeitar os direitos humanos. Deixa teu telefone. Então, vamos lá. Falando aqui com a minha irmã. A quinta competência, ela quer que você proponha uma intervenção que tenha por objetivo solucionar esse problema que foi tratado, que foi abordado pela temática, que geralmente tem aí caráter social, cultural, político. Por isso é importante a gente ver documentários, ver artigos jornalísticos, porque geralmente eles tratam questões sociais, e o Enem, ele vai bem por esse viés de questões, temas de ordem social. Essa proposta de intervenção, ela vai ser detalhada, ela deve ser proposta de uma maneira que permita a esse corretor, a esse leitor, o julgamento sobre a realização, a viabilidade. Na hora de ler a proposta, a gente vai pensar, enquanto corretor, a gente vai pensar assim, será que dá certo? Será que pode ser realizada? Vamos pensar sobre a proposta de Carolina. Dá certo? Alguém me responda. Se você estivesse lendo sozinho a proposta de Carolina, daria certo? Sim. Né? Sim? Mas alguém daria certo? Por que daria certo? Pensem aí, não precisa responder, podem colocar no chat, eu estou visualizando, certo? Eu estou aqui com o computador, estou com o celular, então pensem, por que daria certo? É difícil encontrar uma pessoa que tenha conhecimento de informática, hoje em dia? É difícil um professor que não esteja, principalmente esse ano, bem informado sobre as plataformas digitais? Então, é fácil a gente conversar sobre esse assunto. Então, a proposta que ela fez não é nada absurdo nem do outro mundo. Quando você vê o tema, você tem que pensar, gente. Você tem que olhar e refletir. O que eu penso sobre esse assunto? Qual é o meu posicionamento? Qual é o meu ponto de vista sobre esse assunto? Eu penso o quê? Aí você diz, eu penso que os direitos humanos devem ser respeitados e ninguém deve ser julgado por uma roupa ou as suas escolhas. É o que você pensa, João. É o que você pensa, Alice. Mas por que você pensa assim?
Aí vem você e diz por que pensa assim, já é sua justificativa. E o que é que a gente faz, o que é que a gente propõe para diminuir esse problema que está presente na nossa sociedade? Aí você diz, é preciso que se discuta sobre o assunto, que se nas escolas se apresente mais debates sobre o assunto, é necessário que as pessoas comecem a ter conhecimento sobre esse assunto, para visualizar outras formas de compreensão. Aí você está propondo algo que é plausível, que é possível. Veja, eu estou dizendo aqui no momento, sabe? Não é nada aqui que a gente não tem uma proposta sobre o assunto que seja bem pensada nesse momento. Eu só estou dando ideia para vocês entenderem que a proposta de intervenção deve ser viável, que ela não deve ser pensada como algo gigantesco e que só seja bonito no papel, mas que seja passível de acontecer, que seja viável, tá bom? Então, vamos agora, Jefferson, por favor, coloca tipos de introdução lá no 12º slide para a gente finalizar a aula. O professor de matemática já chegou. Eu já peguei 15 minutos da aula dele, mas minha aula foi tempestuosa, o início. Não? Obrigada, Jefferson. Thank you. Então, vocês estão visualizando tipos de introdução? Todo mundo está vendo aí um slide, tipos de introdução? Não? Ainda está na competência 5. Ah, obrigada. Jefferson, por favor, coloca o slide 12, por favor, onde tem tipos de introdução. Obrigada, Eduardo. Agora sim. Agora sim, obrigada, Jefferson. É um pouco estranho. Quando vocês abrem o microfone, Ana Catarina, ou falam no chat, aí eu vejo que eu não estou sozinha, porque uma das características dessa pandemia é essa impressão de que a gente está só entre quatro paredes, muitas vezes. Às vezes até cheio de gente, a gente não se sente tão junto, né? E aí, quando vocês ficam calados, eu fico, eu tô só. Mas aí, quando vocês falam, o Jefferson muda o slide, então a gente percebe que está aqui com 68 pessoas. Então, é um prazer enorme. Vamos em frente. Tipo de introdução. E como é que eu posso... Ana Catarina, estamos concentrados. Beleza. Eu sei que cada um tem uma forma bem peculiar de aprender. Então, eu não vou, de jeito nenhum, impor, nem é momento para isso, fazer imposição do tipo, abram as câmeras ou liguem os microfones, mas se alguém de vez em quando puder interagir comigo, eu agradeço mesmo. Vamos lá. Tipo de introdução. Como é que eu posso começar o meu texto? Vocês disseram que era um problema, era uma dificuldade. Muitos de vocês disseram no chat na aula passada. Tipo de introdução. Primeiro, eu posso começar o meu texto fazendo uma alusão histórica. Pera, professor, o que é isso, alusão histórica? É simples. Eu resgato algum fato histórico e uso esse fato, esse acontecimento, para mostrar o reflexo desse fato histórico, dentro dos dias atuais, para mostrar como esse acontecimento está no momento atual. Por exemplo, antes nós tínhamos democracia no Brasil? Tínhamos ou não? Antes, nós tínhamos império, nós tínhamos república, o que tínhamos antes? Antes, é só pergunta retórica, só para pensarem. Como nós éramos antes e como nós somos agora? A alusão histórica é isso, é quando você pega um fato, um acontecimento bem passado, traz para dentro do presente, para contextualizar o nosso tema. Certo? Tá travando? Pode ser minha internet. Melhora já, viu, João? Segunda possibilidade de introdução. Segunda, uma comparação. Então, é possível eu trazer algum exemplo de um outro país, pode ser uma ideia, um acontecimento, um fato de um outro país, de um outro contexto, de outro lugar. Aí eu comparo com o tema, certo? Com algo semelhante ou oposto ao que discute aqui. Por exemplo, se eu disser... na Inglaterra, no Reino Unido, a democracia se dá de tal forma. Em contrapartida, no Brasil, infelizmente,
ela ainda é vista ou tida como... Eu fiz uma comparação. E aí, quando eu trago para o presente, trago para cá, para o meu contexto, é onde eu vou colocar o meu ponto de vista. Certo? Oi? Alguém falou comigo? A terceira possibilidade de introdução, terceiro tipo, é a citação. A citação, e eu comecei um texto com uma citação, só um minutinho, gente. Era uma citação de Aristóteles. E eu dizia, segundo Aristóteles, no começo do texto eu falei isso, segundo Aristóteles, e aí coloquei a citação. E aí trouxe essa citação para o presente, para o meu contexto atual, e inseri dentro do tema, apresentando minha tese. Foi isso que eu fiz. E deu muito certo. A citação, ela pode ser usada no desenvolvimento, mas é uma estratégia também inteligente dentro do primeiro parágrafo, porque ela vai atribuir, ela vai conferir mais credibilidade ao seu texto. Então, você pode citar um filósofo famoso, você pode citar o trecho de uma música. Lembram que no texto de Carolina, Claro, João Vitor, eu posso sim. Posso sim. O que eu estava dizendo, João Vitor, é que a terceira forma, a terceira possibilidade de introduzir o texto é com uma citação. Se lembram que Carolina Mendes, na redação que a gente analisou, começou o texto dela com a citação de uma música? Ela começou com a citação de uma música, depois apresentou a tese. Vocês podem fazer do mesmo jeito, certo? Podem fazer do mesmo jeito, não tem problema. Você traz uma citação, é muito comum fazer isso. Trazer uma citação para dentro da introdução. Segundo Barack Obama, que teve um grau de aceitação mundial muito grande, a fala dele, a voz dele é muito aprovada. Então, eu posso dizer, segundo Barack Obama, e trago a citação dele. Só que essa citação, ela tem que ser verdadeira, certo? E que seja, assim, não seja tão grande, porque senão vai pegar seu primeiro parágrafo inteiro. Então, que ela seja curta, que ela seja breve e que ela seja verdadeira. E que seja de alguém conhecido e que, principalmente, que tenha uma aprovação, uma sustentação, que tenha que as pessoas conheçam e como é que eu posso dizer? Elas se identifiquem com aquilo que você está falando, principalmente. É isso. Então, a citação é muito comum, ela atribui credibilidade, confere credibilidade a seu texto. Você pode citar tanto música como trecho de um filósofo. As citações que são mais comuns as da área de sociologia, filosofia, literatura e música. São muito comuns. Ela pode ser direta, quando você usa aspas, segundo fulano de tal, abre aspas, e coloca do jeitinho que a pessoa falou, e pode também ser indireta, é quando você parafraseia. Para fulano de tal, não sei o que, isso, aí isso que você coloca, deve ser uma citação adaptada. Você modificou para trazer para o seu texto, mas é bom não, é necessário atribuir a autoria, porque a frase não veio de você, totalmente de você. Então, ela não é sua. A quarta possibilidade de introdução, tipo de introdução, é o conceito. É quando você começa a redação já definindo o conceito daquele tema. Você pegou a definição no dicionário, ou um conhecimento de algum pensador, aí é quando você dá a definição. Daqui a pouco eu vou trazer uns trechos, fragmentos de textos, aí a gente vai ver os tipos. Exemplificação é quando eu já começo a minha redação com um exemplo estatístico, com um texto que traz já no primeiro parágrafo esse dado estatístico, seja uma notícia, uma lei. Eu já estou... A aula está travada. Melhorou agora. Continua travada. A Eduarda está dizendo que tá não, aqui tá ok. Ana Catarina também está dizendo que tá normal. Eu estou finalizando, tá bom, gente? Eduarda disse, estou escutando. Que bom, Eduarda. Então, exemplificação. Riquelme disse também, aqui tá normal. Valeu, moçada.
Então, exemplificação, quando você já começa com dado estatístico, muita gente usa trechos da Constituição Federal para trazer exemplos. Então, pode ser de uma lei, pode ser também de uma notícia, você já traz aquele exemplo. Usam também do IBGE, mas fica melhor para sustentar lá nos argumentos, essa ideia de exemplificação. Fica muito legal lá dentro do desenvolvimento. E, como eu falei, definição, a definição é como eu faço uma declaração sobre esse assunto logo no início para explicar. Eu declaro, eu defino o assunto. Por exemplo, democracia é a forma onde o cidadão escolhe, eu estou definindo, certo? Eu estou fazendo uma definição. Jefferson, para a gente finalizar, por favor, coloca o slide 13. Praticando os tipos de introdução. Depois eu quero só um tempinho para fazer um print de vocês. Está no slide 13. Travou novamente? Alguém poderia me responder? Tá. Para mim, o slide mudou. Normal? Tá normal? Perfeito. Vamos finalizar, então? Agora é com vocês. É brincadeira, é conosco. Somos juntos. Estamos juntos. Vamos praticar? Eu vou lendo a introdução e vocês vão me dizendo de que tipo ela é. Pode ser? Pode ser? Pode. Beleza, então. Vocês estão vendo aí na tela, praticando tipos de introdução? Sim. Perfeito, então bora lá. Ó, o tema da pessoa que fez essa introdução, o tema era Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Esse era o tema. A pessoa introduziu o texto dela desse jeito, o participante, né? Disse assim: o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E aí, esse tipo de introdução, essa introdução, essa participante ou esse participante optou por qual tipo? Que tipo é esse? Eu vou relembrar para vocês. Eu vou deixar aqui na minha tela e vou relembrando para vocês. Foi alusão histórica, comparação, citação, conceito, exemplificação ou definição? Acho que é citação. Podem ir dizendo, não tem problema não. Citação. Quem mais acha que é citação? Perfeito, moçada. Citação, com certeza. Ela citou quem? Quem foi que ela citou? Essa pessoa citou quem? Paulo Freire. O pedagogo Paulo Freire, exatamente. Paulo Freire, vamos para o próximo. No próximo, diz assim, o tema era sedentarismo, o grande mal do século. Ó, tudo isso eu tirei das apostilas, tudo isso, para elaborar esse slide aqui, eu usei como base teórica a cartilha do participante, que está disponível no INEP, se quiserem eu posso disponibilizar e enviar para vocês, e também as apostilas que estão disponíveis lá no INEP. Quase não dizia. Então, vamos lá. Define-se como sedentarismo um indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Que tipo de introdução foi usada aí? E aí, querem que eu diga? Vamos lá. Tipos de introdução, ó. Alusão histórica, comparação, citação, conceito, exemplo, definição. E aí? Conceito? Com certeza. Com certeza foi conceito, gente?
Foi? Ou foi definição? As duas, os dois tipos, as duas possibilidades, conceito e definição. Observe que a participante ou o participante foram as duas, usadas as duas técnicas, ela juntou uma à outra, porque ela disse, ó, define-se, então você já tem definição. E quando ela definiu, ela conceituou. Não foi? Então, definir e conceituar é praticamente a mesma coisa. E aí ela disse, ó, define-se como sedentarismo, aí ela diz, o que é sedentarismo? A pessoa que não pratica atividade física no seu cotidiano, e aí ela desenvolve, ou tem maior probabilidade de desenvolver problemas como diabetes, colesterol, problemas cardíacos. Então, ela tanto conceituou como definiu. Tá bom? Vocês estão mandando muito bem mesmo. Vamos para a próxima. O tema era o mesmo, sedentarismo, grande mal do século. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo, é dever do Estado. E aí, que tipo de introdução nós temos? Alusão histórica, comparação, citação, conceito, exemplificação ou definição? Alusão. É alusão, gente? E aí, podem colocar aí no chat. Segundo a Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso. Nós temos o quê? Segundo a Constituição Federal, nós temos alusão, comparação, citação, conceito, exemplificação ou definição. Vocês estão colocando aí no chat e eu estou olhando. Podem escrever. Muita gente está colocando exemplificação e outros estão colocando alusão. Alusão histórica é quando o quê mesmo? Que foi que eu disse? É quando eu trago um assunto dentro da história, algum fato, acontecimento que ocorreu muito anteriormente ao momento atual, não é? É um assunto, um fato passado. E a Constituição é só um fato passado? É um documento, não é? É um documento passado ou ele é atual? E aí, ainda é alusão ou é exemplificação? Não é alusão não, né? Exemplificação. Com certeza, exemplificação, gente. Com certeza, exemplificação. Ela trouxe o exemplo, né? Segundo a Constituição Federal, isso, ela trouxe um exemplo. Lembrem que eu vou voltar aqui só para dizer, ó, exemplificação. Nesse caso, você inicia o texto com algum exemplo de um dado estatístico, uma notícia ou lei. Quando você pode trazer logo na introdução do texto um dado estatístico, por exemplo, IBGE, por exemplo, uma lei como a Constituição, como o Código Civil, certo? A Constituição é muito usada porque ela é atual e é ela quem rege, quem legaliza, ou não é nem essa palavra, todas as outras leis, é a partir dela, certo? Então, exemplificação, com certeza. Vamos para a próxima. O tema era caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Diz, a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, e aí? Não vou nem terminar de ler. Isso, muito bem. Isso. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, ela usou, por exemplo, aí, mas não foi exemplificação, porque observem que esse participante, essa pessoa, ela trouxe um assunto um fato muito anterior ao momento presente. Um fato histórico, na Idade Média, certo? Agora é alusão. Exatamente, Jaqueline. Exatamente. Na Idade Média, vocês querem dizer, na Idade Média isso era assim, no entanto, agora é assim, por outro lado, agora é assim, por outro lado, na sociedade de hoje, aí sim, é uma alusão histórica. Vamos para a próxima. O tema era a persistência da violência contra a mulher. Diz, o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta.
O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. E aí, o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Que tipo de introdução eu tenho aí, gente? Eu vou lembrar eu vou lembrar vocês os tipos de introdução. Alusão, comparação, citação, conceito, exemplificação e definição. Aí a definição é uma espécie de declaração sobre um assunto. Vamos lá? Estou vendo aí vocês escreverem. Eu estou vendo vocês escrevendo aí. Vê, ó, ele disse assim, o participante, a pessoa, disse assim: o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Isso não foi uma definição? Ela não definiu o Brasil? Não definiu? Ela não comparou com nenhum lugar. Ela definiu, ela começou definindo. Não foi? Isso. Ela começou definindo. O Brasil é. Quando você diz tal, isso, tal coisa, tal assunto você está definindo. É uma definição. Vamos para o último? O último, praticando, o último exemplo de introdução foi elaborado a partir de um tema, o histórico desafio de valorizar o professor. E aí diz, os Estados Unidos, preste atenção, os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. E aí, agora vocês acertam. É o que agora? Comparação. Exatamente, comparação. Observem que, para deixar claro o tipo de introdução, se é comparação, eu estou comparando, se é definição, eu estou definindo, se é alusão histórica, eu estou trazendo um fato histórico, um acontecimento histórico, distante do meu momento atual, para que eu possa trazer para dentro do momento, do contexto, e abordar o tema tratado, certo? Então, são tipos de introdução, são possibilidades de introdução. Gente, ficou melhor agora, ficou mais claro como eu posso introduzir um texto? Ficou melhor. Sim, ficou. Ficou? Quem quiser esse material, envia contato, envia uma mensagem para mim, tá bom? Eu só vou finalizar. Nossa, já são 10h37. E eu ainda tenho 68 pessoas aqui, que legal. Mas vamos lá. Eu vou só finalizar, agora eu vou finalizar mesmo, viu? Então, eu só vou trazer uma dica de estudantes que tiveram nota 1000 na redação. E as dicas são simples, que todo mundo pode. Você, qualquer um, gente, não precisa ser nasci com conhecimento, dotado de sabedoria, ser supremo para fazer redação nota 1000. Não é necessário, tá? É necessário empenho, dedicação e principalmente, claro, muito bem, Jaqueline, anotou tudo. Exatamente. Eu mando no e-mail, sim. Agora, manda para mim uma mensagem lá no WhatsApp, você manda e eu retorno, certeza. Sim, não precisa ser dotado de um conhecimento já de quando você nasceu, não, tá? É necessário empenho, vontade, tempo, tirar um tempo. O Zap qual é? Eita, eu coloquei lá na aula passada, mas eu vou ver se eu coloco assim que terminar aqui, porque eu não tenho como falar e digitar aqui ao mesmo tempo. Então, vou fazer assim, de qual escola vocês são? Professora, onde podemos encontrar mais exemplos de redação nota 1000? Na cartilha do participante, no site do INEP, com certeza. Carnalbeira da Penha, pronto, Gislaine deve ter meu contato, tá bom? Maria Cavalcante, Gislaine deve ter o contato. Se não tiver o meu, tem de Roberta, ou de uma das meninas da CGIP, da Coordenação Geral de Educação Integral, tá bom? Eu sou professora de língua portuguesa, mas eu sou, moçada de toda a região, Petrolândia, Carnalbeira, Maria Cavalcante chegou com tudo.
Legal demais. Então, na sua escola, a coordenadora tem o contato da gente, ou meu, ou de Roberta, ou de Aninha, das meninas lá, Petrolândia está em peso, sim. Tem o contato da gente, ou de Roberta, ou de uma das meninas da CGIP, lá da sala da Integral, da escola indígena. Oh, legal! Alguém disse que é da escola indígena. Que bom. Hoje eu não fiz a chamada, não foi? Mas vocês vieram mesmo assim, Estácio e Coimbra. Aí vocês pedem a coordenadora para o contato da gente. Eita, Serrumã. Legal, muito bom. Sim, vou finalizar a aula. Aí peçam na coordenação que elas tenham o contato da gente. Se tiver o de Roberta, manda uma mensagem, Roberta manda o meu. Roberta tem o meu. E aí, certo? Mas as coordenações, os coordenadores, os educadores de apoio das escolas de vocês, têm os contatos da gente.